Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Caríssimos irmãos, eu vou fazer aqui um vídeo muito breve, falando assim muito por alto, né, sobre alguns tipos de eleições que acontecem na igreja que as pessoas querem saber, né, como é que se dá e não tem muito entendimento sobre. Então vou falar primeiramente sobre a eleição de um papa, como se dá um conclave. Existe na igreja uma constituição que agora eu não sei o nome da atual Constituição. A Constituição até Bento XVI era Pastor Bonus, que foi feita pelo Papas, hoje São João Paulo II. E a Constituição Pastor Bonus dizia que o Papa deve ser eleito entre os cardeais que tenham menos de 80 anos, né? Todos os cardeais que tiverem menos de 80 anos, eles podem ser eleitos Papa. Se eles tiverem 80 anos, eles podem votar, mas não podem ser votados. Então, o Papa, ele escolhe entre os bispos e arcebispos do mundo inteiro, alguns deles que, na concepção do Papa, ele se destaca, né, na evangelização, na condução da sua diocese ou arquidiocese. A eleição para o cardeal, ela é feita exclusivamente pelo Papa. O Papa não houve consulta, não se faz consulta a ninguém, é o Papa sozinho que toma essa decisão. Então, desses cardeais que têm menos de 80 anos, se elege um deles que se torna Papa. Não existe propaganda, né? Não existe campanha eleitoral para eleger um Papa, né? Quem fica fazendo campanha é a imprensa, mas dentro da igreja não há campanha. Então, os cardeais, quando chegam no Vaticano para poder participar do conclave, eles ficam isolados do mundo. Eles não podem receber ligação, não podem fazer ligação para fora, né? E depois que o conclave começa, eles estão fechados, né? Conclave significa trancados. Conclave, com chave. Então, os cardeais ficam trancados e não podem receber nenhuma manifestação externa para não prejudicar a eleição, porque a igreja crê piamente que quem elege o Papa é o Espírito Santo, né? Como não há propaganda, então eu não sei, né? Faz de conta que eu sou cardeal. Eu não sei que aquela pessoa que está ali, que eu quero votar nela, eu não sei que várias outras pessoas estão pensando em votar nela. E aí pode ser que ela seja eleita Papa. Então, a eleição do Papa é assim. A eleição do bispo, como é? O Papa, ele tem um representante em cada país, que chama-se núncio apostólico. Então, o núncio apostólico, ele é chamado de, no nosso caso, por exemplo, núncio apostólico no Brasil. Não é núncio apostólico do Brasil, porque o Brasil não é um papa para ter um núncio. O Brasil é um país, então é núncio apostólico no Brasil. Então, no Brasil, nós temos o núncio, que é o representante do Papa, né? Giambattista, o atual, Giambattista. Ele ele mora no Brasil e ele fica visitando as dioceses, né? Quando há motivo de escolha
de um bispo. Então, ele conversa com os bispos, ele conversa com, às vezes pode conversar com alguns sacerdotes, né? E daquelas visitas dele se tira 3 nomes que são as pessoas assim mais querida para se tornar bispo. Mais querida que eu digo assim, das respostas, né? Porque o núncio apostólico ele distribui para alguns padres um questionário, né, sobre determinada pessoa. E aí ele, de acordo com aquele questionário, ele vai fazer a lista de 3 nomes para levar ao Papa. O Papa desses 3 vai escolher um para a eleição como bispo. Depois que o Papa escolhe, o núncio apostólico entra em contato com o padre para poder dizer. E aí o padre tem algum tempo para poder responder se aceita ou não. Ele pode rejeitar 2 vezes. Assim, foi escolhido uma vez, rejeitou. Aí passou um tempo, né, alguns anos, foi escolhido de novo, rejeitou. Se ele for escolhido numa terceira vez, ele não pode rejeitar, ele tem que aceitar. Então, é assim que um padre se torna bispo. E, por fim, a eleição da CNBB. A CNBB é um órgão consultivo. A CNBB não é um órgão que manda na igreja, né? Quem manda na igreja são os bispos, cada um na sua diocese. É como se na diocese o bispo fosse um papa. Então, na diocese quem manda é o bispo, mas ele tem que ter comunhão com o Santo Padre e ele deve ter respeito às orientações do Santo Padre, né? Não pode passar por cima e fazer do jeito que bem querer. Então, os bispos, eles formam, né? Aqui no nosso caso no Brasil, eles formam uma assembleia. E essa assembleia é chamada de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Conferência Episcopal Brasileira. Então, essa conferência é formada por todos os bispos que o Brasil tem, né? Todas as dioceses, os bispos vão para a assembleia que se realiza normalmente em Aparecida, né? Porque o Santuário de Aparecida pertence à CNBB. A assembleia é realizada lá no santuário. Então, nessa eleição, estão lá todos os bispos, bispos auxiliares, bispos coadjutores e são convidados também os bispos eméritos. Só que os bispos eméritos não assumem nenhuma função. Eles estão lá só mesmo para participar, né? Como irmãos no episcopado. Para ser presidente da CNBB, o bispo precisa ser bispo diocesano, né? Existe dois tipos de bispo: bispo diocesano e bispo auxiliar. Bispo auxiliar, ele é um bispo titular, um bispo que tem um título de uma diocese extinta. O bispo diocesano é o bispo responsável por uma diocese, né? Aquele bispo que é responsável por aquela diocese, ele é bispo diocesano. O bispo auxiliar não é bispo diocesano, é bispo titular. Bispo auxiliar ou bispo titular. Ele não é bispo diocesano, ele só vai se tornar bispo diocesano quando ele assumir uma diocese, o auxiliar, né? Então, o bispo auxiliar, ele só pode ser eleito para ser secretário da CNBB. Ou a CNBB pode eleger um bispo diocesano para ser secretário, só que quando ele for eleito para ser secretário, ele não vai mais poder governar a diocese, porque ele vai trabalhar na CNBB. Então, o bispo diocesano, ele pode ser presidente da CNBB, e o bispo auxiliar, ele só pode ser secretário, né?
Você pode ser secretário da CNBB, não pode ser presidente. E nem vice. E aí a CNBB tem um presidente e 2 vice-presidentes, né? Que ultimamente foi feita uma mudança e colocou 2 vice-presidentes. Então, tem um presidente e 2 vice-presidentes. O vice-presidente e o primeiro e o segundo vice-presidente, eles podem ser bispos, não arcebispo, não necessariamente arcebispo. Agora, o presidente da CNBB geralmente é arcebispo. Às vezes, quando acontece de um presidente ele ser bispo, né, auxiliar, ou um bispo titular, ele pode ser elevado à dignidade de arcebispo. Ele não vai ser ordenado arcebispo, porque não existe ordenação de arcebispo, existe ordenação de bispo. Arcebispo e cardeal são só títulos. Então, o bispo auxiliar pode ser eleito secretário-geral da CNBB e o bispo ou arcebispo, né? O arcebispo para presidente e o bispo ou arcebispo para vice-presidente. Eu não sei se eu expliquei corretamente. Vou esperar aí que vocês façam as suas colocações, né? Suas reclamações ou elogios sobre o que foi aqui discorrido nesse vídeo. Gostaria de pedir mais uma vez, nos ajude a evangelizar, faça com que esse vídeo alcance um número maior de pessoas, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e se você já é inscrito, nos ajude convidando um amigo para poder se inscrever no canal e fazer assim com que a mensagem do Santo Evangelho possa atingir cada vez mais as pessoas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês que tiveram paciência de esperar até aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.